O conflito interno na Colômbia entre as forças do governo e as Farc tem causado estragos no país há mais de meio século. Negociações entre a guerrilha e o governo vêm acontecendo desde 2012 e é só em dezembro de 2016 que um acordo foi ratificado pelo presidente colombiano Juan Manuel Santos e... Mas espera um momento. Que conflito é esse? Como surgiu essa guerrilha? Para entendermos o contexto do surgimento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, precisamos voltar um pouco na história do país, que propiciou o cenário perfeito para o surgimento de uma organização de caráter revolucionário. Dentre suas várias guerras civis, o período conhecido como La Violência constituiu o recorte temporal do enraizamento das Farc. Compreendida entre 1948 e 1958, tendo seu estopim devido ao assassinato do candidato liberal à presidência, Jorge Eliezer Gaitán, liberais e conservadores enfrentaram-se principalmente nas regiões rurais da Colômbia, causando mais de 200 mil baixas. Estes conflitos culminaram em diversas milícias interioranas, como grupos paramilitares ligados aos conservadores, grupos de guerrilhas liberais e grupos armados comunistas. Os dois últimos grupos citados recusaram a rendição proposta pelo governo, devido ao alto nível de autoridade que conquistaram no interior do país. Organizaram, então, espécies de repúblicas independentes, onde resistiam à repressão governamental. A aliança entre grupos liberais e comunistas dura 16 anos, de 1948 a 1964. Com o advento da Guerra Fria, o governo colombiano, com o apoio dos Estados Unidos, evitando uma disseminação de ideias socialistas e dos grupos paramilitares de direita, procurava reprimir ainda mais tais grupos de esquerda que se uniram contra o governo. Em 1964, temendo a radicalização da vertente comunista dos grupos de guerrilha inspirados pela Revolução Cubana, parte dos liberais desfazem a aliança vigente, se aliando à força conservadora. É neste contexto que se apresenta a personalidade-chave para a consolidação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Manuel Marulanda Vélez, ou simplesmente Tiro Fijo, que apesar de sua ideologia comunista, era líder de um dos grupos liberais de guerrilha, situado no município de Marquetalia, no departamento de Tolima. É responsável por encabeçar a criação do grupo. Mas o que as Farc reivindicavam? Em sua essência, defendia uma melhor distribuição de renda, uma reforma agrária, o fim da corrupção política e das relações políticas e econômicas com os Estados Unidos. Esta acaba por unir tais grupos guerrilheiros em contingentes populacionais e, consequentemente, em redes territoriais, zonais e reticulares, possuindo não apenas o controle de fluxos de polos, mas o próprio controle de sua área de atuação, numa natureza não só de dominação concreta, como também de apropriação simbólica. Aqui podemos perceber como a ideia do espaço vital ainda é presente nos conflitos contemporâneos. As Farc reivindicavam uma reforma agrária e estão em constantes disputas por territórios através dos anos porque espaço é poder. Na década de 1970, um novo e lucrativo elemento entra nessa história: o narcotráfico. Plata ou plomo. O tráfico de drogas controlado por grandes cartéis na Colômbia se iniciou em 1970 com o plantio de maconha e se mostrou um lucrativo elemento. Os mais conhecidos são o de Medellín, de Pablo Escobar, notoriamente o mais rico, e o de Cali, dos irmãos Rodríguez Orejuela, considerados pelos Estados Unidos a mais poderosa organização criminosa. Já no final dos anos 1980, o cultivo da folha de coca, o processamento e o tráfico da cocaína se tornaram um negócio milionário, sendo inclusive exportado para o exterior. Dessa forma, através dessa noção financeira, podemos entender o grande apoio que o narcotráfico teve das Farc. A articulação se tornou evidente no início da década de 1990, quando as Farc passaram a atuar diretamente no tráfico de substâncias ilícitas, desde a cobrança de impostos de camponeses, passando pelo controle das plantações até o processamento da folha de coca. A associação de narcotraficantes e guerrilheiros, além do lucrativo negócio, também potencializou outros fenômenos presentes na vida colombiana.
a violência das guerrilhas e dos paramilitares, o clientelismo e a corrupção. Em 1994, tornou-se público o escândalo político que afirmava que o candidato a presidente vitorioso, Ernesto Samper Pizano, contou com o recebimento de dinheiro do narcotráfico para financiar a sua campanha eleitoral, deixando claro que as Farc utilizavam o narcotráfico como um meio de financiar sua luta política, se aliando inclusive ao governo, através de apoio financeiro e a grupos paramilitares regionais, principalmente quadrilhas delinquentes que cometiam sequestros por todo o país a mando da organização. O escândalo expôs que a política colombiana tinha se sustentado, ao longo do século, no clientelismo, na compra e venda de votos e no dinheiro do narcotráfico. Desta forma, podemos observar que na Colômbia existem 4 grupos influenciadores: o governo colombiano, os paramilitares de direita, as guerrilhas de esquerda, como as Farc, e a EZLN, Exército Zapatista de Libertação Nacional, e os narcos. E quem é aliado de quem nessa história? Tudo depende do momento e dos interesses em jogo. Os narcos já se aliaram tanto com os paramilitares de direita quanto com as guerrilhas da esquerda. O governo também já se associou com os narcos, apesar de também tentar combatê-los, assim como já se associaram com os paramilitares de direita. Podemos perceber que existe um jogo de relações de interesse e poder. Mas devemos nos perguntar: quem são essas pessoas que se juntam às Farc? Grande parte dos guerrilheiros é composta por camponeses pobres, cuja miséria os levou às fileiras rebeldes. Lá aprendem a ler e a lutar. Porém, também existem pessoas com mais formação que se juntam à guerrilha, pois veem nas Farc a única chance de mudança política. Ao abandonar sua família e amigos para juntar-se à Farc, o homem ou a mulher deve ter em mente que a vida de um guerrilheiro não é fácil. Eles têm que se adaptar à vida nas florestas densas e fechadas da Colômbia, vivendo em comunidade onde cada um tem sua tarefa. É uma rotina de intensos treinamentos e, se necessário, o uso da violência. Por conta da natureza combatente das Farc, das disputas com outros grupos paramilitares, dos constantes atentados, do uso da violência e sequestros, a guerrilha acaba se afastando dos seus objetivos iniciais e também se distanciando da população colombiana que demanda a paz. O sequestro da ex-candidata à presidência Ingrid Betancourt em 2002 foi o sequestro mais midiático ligado a esse grupo. Ela permaneceu em cativeiro na selva colombiana até 2008. O final do século XX e início do XXI foram marcados por extrema violência e tentativas fracassadas de acordo de paz. Em 1984, o presidente Belisário Betancourt tenta um acordo de paz e fracassa. Em 1991, o presidente César Gaviria tenta um acordo de paz e fracassa. Em 1999, o presidente Andrés Pastrana tenta um acordo de paz e fracassa. E agora que já entendemos como esse conflito começou, podemos entender o atual acordo de paz. Um acordo entre a Colômbia e as Farc foi negociado por 4 anos. Primeiramente, foi rejeitado pela população do país em plebiscito realizado em 2 de outubro de 2016. Apesar da rejeição, os 2 lados envolvidos tinham reiterado a disposição de manter a paz e selam então o acordo em 26 de setembro de 2016 com mediação de Cuba. O presidente colombiano Juan Manuel Santos ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelo esforço de pacificação do país. Ainda sob sua presidência, as Farc comprometeram a entregar todas as suas armas às Nações Unidas, a não se envolverem em crimes como sequestro, extorsão ou recrutamento de crianças, romper ligações com o tráfico de drogas e cessar ataques contra as forças de segurança e civis. A negociação entre governo e guerrilha se dá com base em 4 eixos principais. 1. Situação das vítimas. 2. Drogas. 3. Entrada da vida política. 4. Reforma agrária.
A mesa de negociação trabalha também com uma das reivindicações originárias da Farc, a distribuição de terras e a mudança no modelo de desenvolvimento agrário da Colômbia. Se prosperar, a negociação lançará bases para uma aposta robusta do governo no modelo de produção agrícola familiar, com redistribuição de terras e priorização da pequena propriedade nas regiões mais afetadas pelo conflito. Se pensarmos no conceito de território como uma área de exercício de soberania de um Estado, podemos entender o porquê dos acordos acerca da distribuição de terras é tão delicado, uma vez que o Estado estaria perdendo espaços específicos em que poderia exercer seu poder. Isso pode ser encarado também como um tipo de desterritorialização. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia já entraram oficialmente na política. Seus líderes oficializaram a conversão da guerrilha mais antiga das Américas em um partido que, com a mesma sigla, Força Alternativa Revolucionária do Comum, a nova Farc, participará das eleições de 2018. Especialistas em conflitos calculam que cerca de 1.000 homens e mulheres continuam em combate, o que é calculado como 9% da ex-guerrilha, além dos 520 combatentes que já abandonaram o pacto. Pelo menos 55% dos compromissos assumidos pelo governo como parte do acordo ainda não saíram do papel. Entre esses pontos estão reformas rurais e políticas, indenização e justiça para as vítimas. E como fica o negócio mais lucrativo do país? O plantio de coca e o tráfico? No país, há regiões em que a economia depende quase inteiramente da plantação de coca. Muitas vezes, esses lugares ficam em regiões isoladas, longe de qualquer tipo de comércio ou indústria, exceto as drogas. Quem realmente lucra com o negócio são os narcos, os coletores e produtores que trabalham no campo ou com produtos químicos perigosos recebem uma parte pequena do valor. Seus moradores dizem que a paz os deixa com a escolha entre a criminalidade da coca e a pobreza ainda maior que enfrentariam plantando outra coisa. Agora, já sabendo de como essa guerrilha de esquerda surgiu e sobre os acordos de paz mais recentes, podemos ver como as Farc mudaram toda a dinâmica da Colômbia. Criaram novas relações de poder e interesse entre os grupos envolvidos e apresentam uma nova forma de enxergar o território colombiano. Seja do ponto de vista político ou territorial, as Farc tentam expor essa visão para o restante da população através dos anos, até que suas ações culminaram nos recentes acordos de paz. Guerrilleros de las FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Guerrilleros de las FARC, a la voz de la unidad.